essa noite. Revela-nos o teu querer, a tua vontade aqui nesse lugar. Usa a minha vida para transmitir para esta igreja aquilo que o Senhor tem para transmitir a nós. Fique à vontade para falar com esta igreja e para falar conosco em nome de Jesus. Amém? Se assenta, por favor. Meus irmãos, Deus abençoe vocês que estão através da live, e daqui a pouco nós vamos estar através da Rádio Itaí, e eu não sei se já está, e também os irmãos da Rádio Salvos por Cristo, que também sempre tem nos concedido espaço. Deus abençoe. Queridos, já está? Deus abençoe os ouvintes da Rádio Itaí, receba a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, o assunto a qual estamos inseridos no texto, dito para os irmãos na semana passada, eu estava falando que Jesus, ele vai voltar. E a promessa da sua vinda é tão real como a primeira vinda prometida do Messias. Eu disse que em João capítulo 14, 3, Jesus, ele faz uma promessa que ele iria para o Pai e ele iria preparar lugar. Mas ele diz que ele viria outra vez para nos levar para ele, onde ele estiver, nós estejamos também. Ele deixa uma promessa em João 14, 18, que ele não nos deixaria órfão, mas ele voltaria para o Pai. E é certo que esta promessa se cumpre quando ele retorna ao Pai, e em Atos 2, no dia de Pentecoste, essa promessa se cumpre. O Espírito é derramado sobre a igreja é inaugurada com o Espírito Santo. Então eles são cheios. Em Apocalipse capítulo 22, verso 20, João escreve, dizendo: aquele que testifica estas coisas, diz, certamente cedo venho. Ele testifica. João está testificando, porque tem um ancião que está dizendo para ele essas coisas, que certamente, tão certo como a primeira vinda sucedeu, ele disse: cedo venho. Nós olhamos, só para nós entendermos e partir para o assunto a qual vou falar. Nós olhamos em Atos capítulo 1, obrigado, estava fazendo frio aqui. Atos capítulo 1, verso 11, nós vemos o testemunho de dois anjos, que testifica quando Jesus é assunto ao céu. Ele testifica e diz: esse Jesus que dentre vós foi recebido no céu, ele há de vir, assim como para o céu o viste ir. Eles estão olhando, ele subindo, ele é recebido pela nuvem, e os anjos dizem que ele vai voltar assim como ele subiu para lá. É certo que a volta de Jesus se dá em duas fases, e a primeira fase, como já dito, é secretamente. Ele vai buscar os seus, vai buscar a sua igreja, ele vai arrebatar a sua igreja.
Por isso nós chamamos essa fase de arrebatamento. A segunda fase do arrebatamento será após ou depois os 7 anos, os 3 primeiros anos, 3,5 e 3,5, 3 anos e meio de paz, 3 anos e meio de tribulação. Daniel, capítulo de número 9, verso 27, diz, e a gente vai chegar nesse assunto não hoje, mas mais para frente. Daniel escreve falando acerca do iníquo, o anticristo. Ele vai fazer um tratado de paz com a terra, e esse tratado de paz de 3 anos e meio de paz, todo mundo tendo paz, será um sistema globalizado, e aonde as pessoas vão ter paz. Mas a segunda carta de Paulo, se não me falha a memória, de Tessalonicenses, Paulo vai dizer: quando disser que há paz, virá repentinamente destruição. E é nesse tempo que o povo está dizendo: estamos em paz. Estamos em paz, lhe sobrevirá a repentina destruição. Então o anticristo quebrará o seu tratado de paz. Mas só para você entender, ele não pode se manifestar e aparecer enquanto a igreja de Cristo estiver na terra. Eu sei que há umas linhas aí, depois vamos tratar disso também, não hoje. Há uma linha de pensamento que a igreja estará aqui na grande tribulação. E eu particularmente não acredito nisso, que a igreja estará aqui. Porque quando eu pego a carta de Paulo, a 2 Tessalonicenses 2, Paulo diz que há um que o resiste. O anticristo só pode aparecer quando o Espírito Santo sair da terra, parar de operar na terra. E é bem verdade que na segunda fase de Cristo, que ele vai se revelar, e nós chamamos essa segunda fase de revelação. Apocalipse 1 diz que quando ele aparecer com os seus exércitos, no seu cavalo, na coxa dele, vai estar escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Apocalipse 19:11, vai aparecer ele. Apocalipse 19:16, se não me falha a memória, ou 11, está na coxa dele escrito: mas ele virá com uma igreja, com os seus exércitos, na segunda fase, para destruir Satanás, o falso profeta, a antiga serpente, e todos aqueles que se aliaram a Satanás. E para você entender, o arrebatamento da igreja, ou arrebatar. Arrebatamento significa, para quem não estava, significa tirar com violência, ou com força, com rapidez, raptar, arrancar, ou tirar rapidamente. A igreja de Cristo, ela será tirada dessa terra por meio sobrenatural. Será um milagre de proporção gigantesca o arrebatamento dessa igreja. Ele alcançará todo o planeta, toda a raça, povos, línguas e tribos e nações daqueles que professam o nome de Jesus. O arrebatamento só será compreendido, ainda que tentamos explicar, ele só será compreendido plenamente quando ele acontecer. Por quê? Porque ainda é um mistério, e mistério, ninguém explica mistério. O que é isso? É mistério. O arrebatamento é mistério. Ninguém pode explicar o que é um mistério.
Eles tentam, como a teoria da evolução, tentam explicar como surgiu a Terra. Eles falam que foi uma explosão, mas não dá para explicar. Sem a Bíblia, a ciência foram feita para trazer compreensão de Deus, mas eles distorcem. E a maior ciência nós temos que ter da Bíblia, porque a Bíblia diz que no princípio criou Deus. Então o princípio Deus criou. Então o Criador de todas as coisas é Deus e ponto final. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Nós olhamos e vemos a sua promessa, porque Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, 51, que nós lemos, Paulo vai dizer: eis que vos digo um mistério. E aqui Paulo está dizendo, gente, o arrebatamento vai ser um mistério. Ele continua dizendo que na verdade nem todos dormiremos, mas seremos. E todos nós seremos transformados. Percebe que Paulo, aqui no seu tempo, Paulo pensava que Jesus viria buscar a sua igreja. Por isso ele escreve aos irmãos de Corinto. Na verdade, eu estou dizendo para vocês um mistério. E qual é o mistério? Que nem todos dormiremos, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Paulo fala de metamorfose, mudança. Quando Paulo escreve em Romanos 12, Paulo fala: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai pela renovação do vosso entendimento. E ele quer ensinar para a igreja que nem todos dormiremos. Eu estou dizendo para vocês um mistério. Nem todos dormiremos. Aí ele continua: no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará. A trombeta no Antigo Testamento era usada para exércitos, em tempo de guerra, para reunir os soldados. Quando teria guerra, vamos dizer que o atalaia estava na torre de vigia. Ele na torre de vigia, ele via que o inimigo se aproximava, ele tocava a trombeta, e todo o povo se reunia para preparar para a guerra. A trombeta de Deus vai soar, e a igreja de Deus se reunirá para encontrar com Ele nos ares. E a trombeta tem tocado todos os dias sobre a igreja. Ele tem anunciado, os seus servos têm proclamado: nós somos a trombeta de Deus. João Batista era a trombeta de Deus que estava preparando o caminho para Jesus. E nós temos que tocar essa trombeta. O profeta Sofonias, ele diz: tocai a buzina em Sião. Tocai a buzina em Sião, perturbai os moradores da terra. Só que nós temos medo de tocar a trombeta. Nós temos medo de dizer que Jesus está voltando. As pessoas cada vez mais ficam distanciadas, ficam longe, mas é tempo da igreja se reunir
porque daqui a pouco a trombeta de Deus, e não vai ser homem que vai tocar, será o próprio Deus que tocará a trombeta para reunir a igreja para o encontro triunfal com Jesus. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Aleluia. Ele vai voltar. E é tempo, querido, de nós ficarmos apercebidos, porque Ele vai voltar para tirar essa igreja dessa terra. Essa igreja daqui a pouco, talvez antes desse culto acabar, a trombeta dele pode tocar. E tem gente achando que depende do mundo ser evangelizado para o arrebatamento acontecer, que não precisa. No tempo de Paulo, o mundo inteiro foi evangelizado através da sua palavra, e tinha muito menos crente do que no nosso tempo. Tinha muito menos crente, não tinha internet, não tinha carro, não tinha avião, e o mundo foi evangelizado por Paulo. E ainda hoje o mundo tem ouvido a palavra através da mensagem na igreja, através do rádio, através da live. O mundo tem ouvido a palavra. Eu sei que tem mais de 2 milhões de pessoas que ainda não conhecem o evangelho, mas não precisa o evangelho ser ouvido para Jesus voltar. Ah, pastor, mas a Bíblia diz que quando o evangelho for pregado no mundo inteiro, virá o fim. O arrebatamento não é o fim não, filhão. O fim é quando Jesus aparecer no seu cavalo branco para destruir o anticristo, seus adeptos, lançar o diabo, o falso profeta, a besta no lago de fogo. Aí virá o fim de todas as coisas, porque a terra será destruída. Ô irmão, o arrebatamento pode acontecer antes dessa mensagem acabar. O arrebatamento pode acontecer a qualquer hora. Glória a Deus. Aleluia. Quando? Ou qual será a duração, irmão, do arrebatamento? Será numa rapidez, irmão, tão grande que nenhum instrumento poderá medir a duração do arrebatamento. Será a menor fração de tempo possível. A Bíblia diz, num momento, num abrir e fechar de olhos. Não dá para explicar, por isso Paulo, digo um mistério. Aqui nesse texto, o apóstolo Paulo vai usar o termo no grego átomos. O que quer dizer? Sugere algo impossível de ser contado ou dividido. Não dá para contar, não dá para dividir. Pode levar uma fração de tempo menor que 1 bilésimo de segundo. Você piscou, Jesus já veio buscar a igreja. E segura que vai estreitar um pouquinho aqui. Então para com essa coisa de ficar pirraçando na igreja. Para desse negócio de dizer, não vou fazer não, porque fulano tomou meu lugar. Deixa de ser abestalhado, meu filho. O arrebatamento vai acontecer a qualquer hora. Não dá mais para dizer, vou fazer, não vou fazer. Você tem que estar ativo, porque pode ser qualquer momento. Ah não vou fazer não vou pregar não, porque o Batista está pregando. Ah, não vou abrir o culto não, porque o pastor Zé Roberto está abrindo. Ah, não vou fazer não, porque... Ô irmão, deixa de ser abestalhado, rapaz.
Na igreja tem espaço para mim, tem espaço para o pastor Zé Roberto, tem espaço para o Batista, tem espaço para o Carlos, tem espaço para o Celcino, tem espaço para o Daniel, tem espaço para o Carlinhos, tem espaço para quem limpa banheiro, para quem toca, tem espaço para brinquedo, tem espaço para todos. A gente estamos vivendo um tempo de uma geração que diz que vai ser arrebatada, mas uma geração pirracenta, gente. Igual menino birrento, falta de couro. Pelo amor de Deus, irmão, vamos crescer. Vamos amadurecer na fé. Cheio de crente, pastor Zé Roberto, pirracento na igreja. Você tem que carregar no colo, irmã Aparecida. Meu filho, Jesus está voltando. O arrebatamento vai acontecer. O arrebatamento vai acontecer. E não dá mais tempo de ficar birrento na igreja, igual menino pirracento. Não, a gente não foi chamado para ser babá, não. Pastor não foi chamado para ser babá. Tem gente que quer que o pastor seja babá. Vai, carrega, vou trazer, eu vou te buscar e te levar em casa. Aleluia, Deus. Eu só vou na igreja se o pastor vir cá me buscar. Quem tem condição pode fazer. Não sou contra. Mas você já percebeu que nós estamos num tempo que a igreja está virando bebê e achando que Jesus é babá? Que a gente tem que ficar passando a mão. Oh, tadinho do menino, gente. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Está complicado, pastor Zé Roberto. Está complicado, irmão, é sério o que eu estou dizendo para vocês aqui. Não, se ela rege, eu só vou se eu reger. Ah, não, se eu não tiver oportunidade, eu não vou na igreja, mas não vou tocar mais na igreja. Não vou abrir culto mais na igreja, porque se eu não fazer, não tem ninguém para fazer. Tu é insubstituível? Quando Saul pensou, não tem ninguém, Deus falou, tem Davi. Quando a gente pensa, Eli pensou, sou insubstituível, não tem mais sacerdote. Deus pegou um menininho, botou dentro do templo, está dizendo assim, não tem linhagem, mas vai ocupar o seu lugar. Na igreja, irmão, não tem ninguém insubstituível, não. A igreja é de Jesus. Se eu não quiser, Deus pega o Carlinhos e põe aqui. Se a irmã não quiser participar do ciclo de oração, fazer o que é certo, Deus pega lá fora uma prostituta, salva ela, lava ela e bota no seu lugar. Mas ele não fica sem testemunha. Você tem que entender que você tem que fazer as coisas para Deus, não é para agradar o pastor. Agrada a Deus, toca para agradar a Deus, canta para agradar a Deus, abre o culto para agradar a Deus, levanta a mão para agradar a Deus, adora para agradar a Deus. Ah não, esse pastor não gosta dele do jeito, vai ter que me tolerar, meu filho. Se quiser morar no céu que eu vou, vai ter que me tolerar. O arrebatamento vai acontecer, irmão. É sério. O tempo, irmão, de 1 segundo dividido é de 1 bilhão. Pois num tempo assim, que não pode ser dividido ou remido, ou os remidos de Cristo, vivos e mortos, serão arrebatados. Em fração de segundo, Jesus virá buscar essa igreja. Segundo a ciência, a velocidade da luz é a maior conhecida pelo homem. Apagou a luz, tum. Acendeu a luz, tum.
em uma velocidade superior à velocidade da luz, essa igreja sairá dessa terra. Essa igreja sairá dessa terra daqui a pouquinho. Tem alguns que tentaram arriscar, marcar datas que quando iria acontecer o fim do mundo, deram com a cara no muro. Até hoje Jesus não voltou. É data tal. Quanta gente que perdeu a vida, se suicidou, vendeu tudo, quebraram, por causa de teorias dizendo: olha, ano 2000 o mundo acaba, 2022 vai acabar. Não, meu irmão, nós temos que acompanhar a Bíblia, porque o próprio Jesus disse, os discípulos olham para ele e dizem: quando serão o fim do mundo? Jesus disse assim: não compete a vós saber, porque nem o filho sabe, mas somente o Pai. Mas na verdade, como ele estava dizendo, carne não sabia, mas Jesus sabia quando o Pai queria determinar o fim. É lógico que ele sabe, porque ele diz assim: eu e o Pai somos um. E como é que ele é um com o Pai, se o Pai vai ocultar quando vai acontecer o fim de tudo? Glória a Deus. Mas deixa isso aí, outro assunto para quem, irmão, quando você estiver pronto, igual Jesus falou, nós falamos sobre isso. Vocês não suportam, olha Jesus dizendo, vocês não suportam o que eu vou falar tudo para vocês, mas quando ele vier, o Consolador, ele vos dirá todas as coisas. Tem gente que não está preparado para isso aqui, irmão. Para falar do arrebatamento para eles, eles não estão preparados, porque ainda são nenê, são bebês. E bebezinho precisa de leite. Glória a Deus. Amém, irmão? Parei, né? Eu não estou falando isso aqui para... Se agora você está sentindo que é para tu mesmo. Mas não estou falando específico para alguém, não. É porque tem gente me ouvindo em casa, tem gente ouvindo na live. Aqui não tem, né? Se tiver bebezinho, tem os meus 2 meninos ali que é bebê, tem os menininhos ali da Débora, tem os menininhos do pastor Carlos que é bebê. Então, o bebê precisa de leite. E a carta de Hebreus fala que os meninos têm que beber leite, né? Então tem que ser mais uma comidinha menos gordurosa, menos sal. Então, agora a gente que já entende mais, tem que botar um salzinho, tem que botar um temperinho. Então a gente entende esse negócio aí. Mas Jesus virá, irmão. Jesus virá buscar a sua igreja. Eu vou repetir porque você ficou calado. Jesus virá buscar a sua igreja. E eu não consigo entender os crentes ficar calados quando fala que Jesus vai buscar a igreja. Jesus vai voltar para arrebatar a sua igreja. Talvez você olhe para mim e fala: pastor, mas onde será o arrebatamento? Irmão, não haverá um lugar específico para o arrebatamento da igreja. Não haverá um lugar, olha, eu vou estar... Você vai estar em casa, você pode estar tomando um banho, você pode estar trabalhando, você pode estar dirigindo o seu carro, você pode estar dirigindo um avião, você pode estar dentro do avião, não importa na onde. Quando a trombeta tocar, irmão, aqueles que são salvos, se tiver no volante, o Espírito Santo vai arrancar ele do volante e o carro vai andar sozinho. Glória a Deus. Aí daqui a pouco, aí aqueles que são desviados vai andar e vai dizer assim, aí eles vão lembrar desse hino, ó: muito em breve já saiu uma notícia. Não vai sair, já saiu, que um povo desapareceu. Era um povo muito humilde, que aqui muito sofreu. Esse povo
Onde está? Esse povo foi embora. Daqui a pouco nós vamos embora. Então esteja preparado, meu filho. Esteja preparada, minha filha. Daqui a pouco Jesus virá para nos levar para a nossa casa. Glória a Deus. Não haverá um lugar especial para o arrebatamento. Os vivos serão arrebatados aonde estiverem. A igreja será arrebatada. Se houver alguém debaixo das águas ou debaixo da terra, Jesus vai chamar e ele vai levantar para encontrar com ele nos ares. A irmã saiu para ir na padaria, porque o dia do arrebatamento será um dia comum como esse, irmão. Todo mundo vai sair para trabalhar, todo mundo vai tomar um banhozinho, todo mundo vai para a fila da caixa, vai para o banco, vai para a empresa. Vai ser um dia qualquer. Vai ter gente casando, vai ter gente namorando, e Jesus vai voltar. Na onde que os crentes tiver, esteja na rua, ele vai voltar. E não importa a maneira que você vai estar. Está no banheiro tomando banho, Jesus. Aí tem crente que fala assim: eu tenho que tomar banho logo aqui, porque eu não posso demorar. Se Jesus voltar, eu fico. Não, irmão, desse é abestalhado. Se Jesus voltar para você tomando banho, você vai subir. Adão não tinha roupa, Deus não descia lá para ele, irmão. Tem gente que acha que para ter intimidade com Deus, pastor, tem que estar só de roupa. Eu não estou dizendo que as pessoas, irmão, pelo amor de Deus, essa mente contaminada, hein? Vai ficar pelado para casa fora lá, falar que é o pastor que falou. Toma vergonha. Você tem que entender, irmão, que Jesus... Eu vou voltar no senhor agora, pastor Zé Roberto. É só para ele não falar que o pastor está falando que eles têm que ficar sem roupa em casa. Vigia. Mas você toma banho de roupa, irmão? É só os santos, né, que toma banho de roupa. Eu sei que é engraçado, mas é sério. Você nasceu nu, irmão. Mas Jesus vai voltar para a gente um momento que todo mundo vai tomar banho, um momento que todo mundo está botando roupa. Imagina se Jesus voltar quando o marido estiver coabitando com ela, então ele não vai subir para o céu, não, é? Porque se você está achando graça que eu estou falando, você vai estar tomando banho. Imagina se Jesus vier quando o marido e a mulher estiver na sua intimidade. Não é pecado? Se Jesus voltar e você estiver preparado, tu vai para o céu, porque a vida sexual entre um casal é santo. Você acha que o momento... Irmão, você tem que entender que a sua relação entre você e sua mulher, ou você e seu esposo, é um culto a Deus. Você tem que entender isso aqui. Estou dizendo para quem é casado. É um culto. Você acha que o culto só começa quando você vem para a igreja? O culto é quando você está em relação com a sua esposa, com seu esposo. O culto começa quando você senta na mesa com a sua família. Você tem que entender isso. Por isso que a Bíblia diz que aquele que não governa bem a sua casa, em todos os âmbitos, não é só botar a comidinha, porque tem gente que acha que é só botar a comida dentro de casa, está governando bem a casa. Mas vamos deixar isso para um encontro de casal, né, irmão? É só para você entender. O pastor Zé Roberto estava falando um negócio aqui, vamos lá.
Tranquilo, a pessoa tem que estar preparada espiritualmente, né? Com certeza. Você está preparado, você está orando, você está jejuando, está consagrando. Agora, não vem querer esperar o arrebatamento e a volta de Jesus se tu não está fazendo isso. Aí, tu vai ficar para a grande tribulação e o problema é teu, não é meu não. Mas vamos lá. Irmão, se as pessoas morreram há mais de 2000 anos, esteja debaixo da terra a mais de 500 metros de profundidade, quando Jesus vier arrebatar a sua igreja, eles serão arrancados. Aqueles que as águas levaram e eles não acharam o corpo, quando Jesus vier e eles for crente, a água vai ter que devolver. Não importa a situação que essa pessoa esteja. Por quê? Porque aqueles que foram lavados e remidos no sangue do Cordeiro, as leis naturais, a lei do universo, não impedirão a operação formidável do milagre do arrebatamento. Porque Isaías diz: ainda antes que houvesse dia eu sou, e não há ninguém que possa fazer escapar da minha mão. Agindo eu, quem impedirá? Quando Deus ordenar mortos, ressuscita. Eles ressuscitarão primeiro, eles ressuscitarão. Quando Ele ordenar vivos sejam transformados, eles vão se transformar. Porque agindo Ele, ninguém vai impedir. A força da gravidade, a atração exercida pela terra, não impedirá que os corpos flutuem e voem ao encontro de Jesus. Você nunca voou, você nunca andou no avião, você nunca pulou de paraquedas, ó. Mas quando você for chamada por Ele, ó, você não vai gastar nem bater asa. É o próprio Espírito que vai te levar nas asas dele ao encontro do Pai. Vai ser melhor do que o avião, porque o avião para decolar ainda dá umas balançadas, e a gente não vai balançar. Você vai sair da terra como se nem está mexendo, ó, subindo ao encontro do eterno Deus poderoso. Eu aguardo esta hora que Jesus virá levar a minha vida. Eu aguardo esse momento que esta igreja será tirada. Quem aguarda esse momento para levantar essa mão para cima e soltar um grito de glória? Eu vou te dar um minuto para levantar a mão e abrir a boca, você que deseja. Glória a Deus. E só que saltando para você é só os cheios do Espírito que ouvirá a trombeta de Deus. Recebe o poder dele, recebem a graça dele. Aleluias! Rialabaragaço e alabaragaço. Bibinicalaba. Ora mandacandaraia. Você tem um minuto para abrir a boca e dar glória a Deus. Eu vou deixar porque é uma operação do Espírito nesta casa. Só você que já foi selado com o Espírito Santo consegue entender este mistério. Recebem a glória de Deus, sejam restaurados nesta noite. Recebem o poder de Deus, recebe a unção do Espírito. Aleluia, aleluia.
Como diz em Tessalonicenses 4, os mortos ressuscitarão primeiro. Não importa se ele tenha morrido há 2 dias, há 2000 anos atrás, ou até muito mais do que isso. Glória a Deus. Glória a Deus. Não importa quantos anos de morto ele esteja, mas eles ressuscitarão. Não importa se eles tenham sido queimados, se a sua cinza seja jogada em alto mar, quando Jesus chamar, eles vão ressuscitar. Os seus corpos podem ter ficado, aleluia, soterrado a 500 metros abaixo da terra, mas eles serão ressuscitados para encontrar com o Senhor nos ares. Todos ressuscitarão. E a palavra ressuscitar significa voltar à vida original. Aquele parente seu que desceu à sepultura, mas era crente, Jesus está dizendo: eu vou ressuscitar ele, eu vou ressuscitar ele, eu vou fazer ele voltar à vida original. Oh, glória a Deus. O retorno da alma ao corpo físico e primitivo. Em outras palavras, ressuscitar significa reviver. Vou repetir de novo. Ressuscitar significa reviver. Obrigado. O novo corpo será igual ao corpo de Cristo. Lembra quando Jesus ressuscitou? As mulheres vão no sepulcro. Lembra que Maria correu e caiu nos pés dele para abraçar o pé dele? Jesus disse: não me toca, porque eu ainda não fui ao Pai. Eu ressuscitei com um corpo glorioso. Não me toque, porque se me tocar você morre. Então ele disse: vai e diz aos meus discípulos que eu vou encontrar ele em Jerusalém. Aí quando ele despede das mulheres, ele vai para o Pai. Ele volta do Pai para a terra. Os discípulos estão reunidos e um dia que Tomé não está. Ele entra, a porta está fechada. Ele chega e diz: Pai seja convosco. Aí ele come pão com eles, porque agora ele já desceu do Pai. Tomé não estava. Aí eles falaram: Tomé, Jesus esteve aqui. Tomé disse: eu só acredito se eu ver e se eu tocar na ferida da mão e se eu tocar do lado aonde a lança o transpassou. Aí Jesus, depois de alguns dias, Jesus aparece. A porta está fechada, as janelas estão fechadas. Jesus entra pela parede. Aí quando Jesus chega, ele não diz nenhuma palavra. Ele vai diretamente em Tomé e disse: toca, Tomé. Ninguém falou, mas ele chegou e toca, Tomé. Imagina ele levantando o manto e dizendo: toca aqui, Tomé. Imagina Tomé: não precisa não, já estou te vendo. Mas toca, você falou que só cria-se se você tocasse. Toca. Tomé, seja crente, Tomé. Seja crente. E tem crente que não acredita que Jesus vai voltar, irmão. Ele disse: bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Não tocaram, mas creram. Não viram, mas creram. Eu creio na palavra. Eu vou receber essa palavra, porque eu creio no arrebatamento da igreja.
Ressuscitar significa reviver. O novo corpo será igual ao corpo de Cristo. Depois você medita Filipenses capítulo 3, 21. 1 Coríntios capítulo 15, 35 a 54. 1 João 3, 2. Cristo, irmão, foi o primeiro a ressuscitar. 1 Coríntios capítulo 15, 23. Paulo escreve que Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. A verdade é que Paulo, ele vai escrever em 1 Tessalonicenses 15, ou melhor, 1 Coríntios 15. Paulo diz: eis que vos digo um mistério, os mortos ressuscitarão incorruptível, e nós seremos transformados. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, Paulo fala do arrebatamento, da vinda de Cristo. Depois você lê também, nós lemos na semana passada. Aqui Paulo acreditava, para a gente encerrar, na volta iminente de Jesus. Por isso, ele disse que nem todos dormiremos. Ou seja, nem todos daquela geração passaria pela morte física, mas eles seriam arrebatados e transformados. A verdade, querido, que a ressurreição ela será literal. Ou seja, a alma voltará ao corpo primitivo. Agora, só que revestido de um corpo espiritual. Não é a matéria, não é a carne mais. Esse corpo será ressuscitado, primitivo, glorioso, espiritual. E a regra serve tanto para justo e para ímpio. Os ímpios ressuscitarão, mas não com um corpo glorioso. A igreja, os crentes, ressuscitará com um corpo glorificado. Em João 5, 28 e 29, Jesus disse: não vos maravilheis disto, pois vem a hora em que todos os que estão no sepulcro ouvirão a sua voz. A voz de quem? A voz de Jesus. E sairão. Os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, e os que praticaram o mal para a ressurreição da condenação. Só que aqui a gente entende, querido, a diferença está que os crentes em Jesus, eles vão ressuscitar com um corpo glorioso. Esta ressurreição vai fazer parte do contexto da primeira ressurreição, que divide em 3 fases. Aleluia. São 3 fases da ressurreição. Como, pastor? A ressurreição de Cristo e de muitos santos. Quando Jesus ressuscita, ou seja, constituindo o primeiro molho de trigo a ser colhido. Significa dizer que Jesus ressuscitou com um grupo de pessoas. Um primeiro fecho, um primeiro molho, as primícias do que dorme. Paulo escreve sobre isso. Se você ler Levítico, em Levítico 23, verso 10 e 12, há uma festa das primícias. E essa festa da primícia tipifica a ressurreição de Cristo e dos santos que com ele ressuscitou. Mateus capítulo 27, verso 52. 1 Coríntios capítulo de número 15, 22 e 23. É uma tipologia. Primeiro, a festa dos levíticos era a festa das primícias.
Os primeiros frutos maduros de Levítico, capítulo 10, capítulo 23, 10 e 11, diz a respeito ao primeiro molho colhido na primeira ressurreição de Cristo e dos santos ressuscitados com Ele. Segundo, a colheita geral aponta para o arrebatamento. A colheita geral aponta para o arrebatamento desta igreja que sairá dessa terra. Aleluia. O arrebatamento vai acontecer e está muito próximo, irmão. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Terceiro, a colheita das espigas caídas. Os restolhos ou as sobras. Quando eles iam colher, caía o restolho. A lei dizia: não pegue, deixa para os estrangeiros. Levítico 23, verso 22, significa ou tipifica os salvos de Apocalipse capítulo 7, 4. Os salvos da grande tribulação, os 144 mil judeus selados. Tem o povo, os mormons, se não me falha a memória, eles falam que eles são os 144 mil. Os 144 mil são os salvos da grande tribulação, judeus. Apocalipse 7, 4. Apocalipse 14, 1 ao 4. Os gentios salvos de Apocalipse 7, 13 e 14. Todavia Jesus continua sendo o primeiro que ressuscitou dentre os mortos. Porque a ressurreição dos santos, que trata de Mateus 27, 52, é a ressurreição dos mortos no arrebatamento. Do capítulo de Tessalonicenses 4, 16 e 17. A ressurreição dos mártires da grande tribulação. Eles hão de ressuscitar. E corresponde ao restolho da ceifa. Em Apocalipse capítulo 6, verso 9 e 11. Apocalipse 14, 1 ao 5. Apocalipse capítulo 20, verso 4 e 5. Para você entender. A segunda ressurreição, querido, será a dos ímpios. Os ímpios, após o milênio, para diante do trono branco, receber a condenação. Apocalipse capítulo 20, verso 11. Todos terão que comparecer diante do trono branco. Então não venha me dizer que Jesus vai voltar depois da grande tribulação, a igreja vai ser arrebatada na tribulação, ele vai... Não vem com essa para cá. Eles vão para o trono branco. Em Hebreus 4, verso 13 diz que todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos de Deus. Antes, no meio ou depois da tribulação. Uns acreditam, irmão, que o arrebatamento se dará antes, e a nós acreditamos, lógico, da grande tribulação. A igreja do Senhor acredita. 1 Tessalonicenses 1 e 10. Lucas capítulo 21, 36. 1 Tessalonicenses 5, 9. Apocalipse 3, 10. Outros acreditam que o arrebatamento se dará depois da grande tribulação. E que eles acreditam, de uma forma ou outra, Jesus virá. De uma forma ou outra ele virá. Se ele vem antes, eu vou subir antes. E eu creio.
Agora, quem acredita que Jesus virá depois dos 7 anos de grande tribulação, 3 anos e meio de paz, 3,5 de tribulação, que Jesus virá para julgar a terra, julgar o mundo, fica à vontade para acreditarem. Eu não sou contra quem acredita e nem sou a favor também. Porque eu sei que eu vou subir quando a trombeta dele tocar. E ele cita um Mateus 24, 39 e 31. E logo depois da aflição daquele dia, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E logo depois da tribulação, Mateus 24 é um capítulo escatológico. É lógico que fala da segunda fase, não da primeira, da segunda fase. Logo depois da aflição, enquanto o povo estiver em aflição, enquanto o Israel de Deus clamar, ele aparecerá para buscar eles. Mas eu creio na primeira fase do arrebatamento dessa igreja. Aí Paulo vai escrever, e a gente encerra, os corpos, irmãos, 1 Coríntios 15, 51 e 52 que lemos. Paulo diz: eis que vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptível, e nós seremos transformados. Vai chegar essa hora, querido. Os corpos serão os mesmos, porém transformados. Não estão, irmão, aqui esses corpos não estarão sujeitos à corrupção, à enfermidade, às dores, o cansaço, a fraqueza. 1 Coríntios 15, 42 e 43. Aí entra o que João escreve: não haverá morte, não haverá dor, não haverá mais lágrima, não haverá mais sofrimento. Eles não serão onipresente, mas glorioso, real. O corpo dos salvos não será um espírito sem corpo, porque espírito sem corpo é fantasma. Mas um corpo espiritual. Fica de pé, por favor. Nós entendemos que as mazelas da humanidade se intensificam a cada dia, querido. Serão semelhantes às dores da que está para dar à luz. A natureza geme, o homem geme. Nós olhamos para tudo que sucede no mundo, irmão. Não falta nada para Jesus voltar. Não falta mais nada. Olha, não sei se os irmãos vê matéria de jornal, anúncios da ilha de como é que fala? Canárias. Ilha Canárias. Canárias. Cada dia se intensifica mais. Não precisa cumprir mais nada para Jesus voltar. O mundo está sendo preparado para o governo do anticristo, e vamos falar disso nas próximas mensagens. O cenário está tudo preparado, mas ele não pode se manifestar ainda enquanto nós estivermos aqui. Amém. Jesus disse que se por multiplicar a iniquidade,
o amor de muitos se esfria. Precisa cumprir mais alguma coisa, irmão? Coloque a mão no seu coração, por favor. Que Deus abençoe vocês. Senhor Deus, eu preguei a sua palavra, Senhor. Continua falando em nossos corações, ó Pai. Ó Deus, obrigado pela sua palavra. Nós vemos, ó Pai, que as estatísticas, que os números da violência têm se multiplicado, têm se aumentado. A níveis sociais, ó Pai. Meu Pai, nós vemos a ponto de uma terceira guerra mundial a explodir. Sabemos, ó Pai, que esse mundo está como um barril de pólvora a ser explodido, Senhor. Ó Deus, nós vemos a fome aumentando à medida que os ricos ficam mais ricos e os pobres mais pobres, Senhor. Ó Deus, tenha misericórdia, Senhor. Nós temos, ó Pai, o exemplo de nosso país, o nosso Brasil. É o extremo da situação, meu Pai. Caminhando para o caos a cada dia. Quantas mortes, quantas destruição. Mas aqui há uma igreja que crê, meu Pai. Aqui existe uma igreja que está confiante, meu Deus. Orabacandalabachandaraia. Sustenta esta igreja para o grande dia, Senhor. Tira, meu Pai, as incertezas dos nossos corações. Meu Pai, aqueles que não acreditam, não creem, e talvez já nem, meu Pai, espera mais o arrebatamento da tua igreja. Começa a reacender essa chama, porque, meu Pai, não é o pregador que convence, mas é o teu Espírito que convence o homem, meu Pai. Revela, Senhor, a nós. Revela-te a nós. Reacende o desejo do céu em nossos corações. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. 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 Que Deus abençoe a todos. Glória a Deus. Nós vamos celebrar a ceia para vocês. E só lembrando que provavelmente na semana que vem nós vamos ter ceia de novo. Né? Vamos ter que fazer isso. Ontem de manhã não veio quase ninguém porque a chuva não deixou. Hoje de novo vai faltar muita gente. Vai faltar, não faltou, né, irmão? Mas a gente ministra para vocês. Semana que vem provavelmente a gente vai ter que celebrar de novo. Amém? Eu tive quase desmarcando de tardezinha. Falei, vou deixar para semana que vem, que dá uma só e pronto. Mas vocês veem, a gente não vai deixar vocês sem. Exemplo, pastor Carlos, que veio lá de Pinheiros para cear, o mais longe, e veio. Amém?